Bom dia, alunos do terceiro ano A. Aqui vou resolver as questões da prova da aula passada, para que dessa forma você possa entender por que você errou alguma questão e aprender como que faz para você não repetir esse erro. Então, vamos iniciar aqui pela primeira questão. A primeira questão pedia para você determinar o coeficiente angular e o coeficiente linear com relação ao sinal apenas. A questão falava assim, ó, a reta T de equação y igual a mx mais n está representada no gráfico abaixo. Temos o gráfico e abaixo do gráfico o comando da questão nos falava assim, os coeficientes angular e linear em relação ao sinal são respectivamente. Então, o m é o coeficiente angular e o n o coeficiente linear. Podemos perceber, de acordo com o gráfico, que temos aqui uma função decrescente. Isso quer dizer que o coeficiente angular vai ser negativo. Outro detalhe que podemos perceber aqui é que essa reta que representa essa função vai cortar o eixo y abaixo do zero. Bem aqui, ó. E esse ponto aqui é exatamente o coeficiente linear. Então, se eu tenho uma função decrescente, consequentemente, o coeficiente angular vai ser negativo, e se a reta corta o eixo y abaixo do zero, o coeficiente linear também vai ser negativo. Desta forma, a alternativa correta vai ser o item A. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela pedia para você determinar a equação geral da reta que passava por esses dois pontos. Pelo ponto P e pelo ponto T. Neste caso, a primeira coisa que você deveria ter feito era encontrar o coeficiente angular, que era o y2 menos o y1. Opa, deixa eu melhorar esse 2 aqui. A fórmula é o y2 menos o y1 dividido pelo x2 menos o x1. Eu vou considerar o primeiro ponto aqui como x1 e o y1, e o segundo ponto como x2 e o y2. Eu vou fazer a substituição, trocar as letras pelos números. O coeficiente angular vai ser igual ao y2, que é menos 3, ao y1, que é 3, então vai ficar menos 3 aqui também, menos na forma. Embaixo, o y2 é 7 e o x1 vai ser 4. Então, vai ficar 7 menos 4. Se eu pegar menos 3, sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal. Isso daqui vai dar menos 6. Se eu tenho 7 e tiro 4, vai me restar 3. Assim, o coeficiente angular vai ser menos 6 dividido por 3. E menos 6 dividido por 3 vai dar 2. Encontrei o coeficiente angular, agora eu vou encontrar o coeficiente linear. Eu sei que a equação da reta na forma reduzida tem esse jeitão aqui, ó. O y é igual ao mx mais o n. E eu sei que esses dois pontos pertencem a esta reta. Então, eu vou substituir esse ponto aqui, nessa reta, e encontrar o valor do n. Eu sei que o ponto, posso pegar qualquer um dos pontos, né? Eu vou pegar o primeiro, o 4 e o 3, e vou substituir o m por menos 2. Fazendo a substituição, no lugar do y eu vou escrever o 3, no lugar do m eu escrevo menos 2, e no lugar do x eu vou escrever o número 4. E repete o mais n, é o que eu vou encontrar. 3 é igual, menos 2 vezes o 4 vai dar menos 8, mais o n. Eu quero encontrar o n, eu vou trazer
o segundo termo para o primeiro e o primeiro para o segundo. Vou trocar todos os termos que pertencem ao mesmo. Vou passar de um lado para o outro, né? A mesma igualdade, isso aqui. Agora, quando eu passo apenas um termo, aí você vai trocar o sinal. Vai ficar o 3, que já está do outro lado, esse menos 8 vai para o outro lado, vai ficar 8 positivo. Logo, o coeficiente linear vai ser igual a 11. Encontrei o coeficiente angular e o linear, agora eu vou encontrar a equação da reta na forma reduzida. Aí depois eu represento ela na forma geral. A forma reduzida vai ficar assim, ó. No lugar do m, você escreve o menos 2, que é o coeficiente angular. Repete o x, né? No lugar do coeficiente linear, você escreve o número 11. Aqui está a representação na forma reduzida. Agora, para representar na forma geral, você tem que trazer todos os termos para antes da igualdade. Trazendo esse 2x para antes da igualdade, ele vai ficar positivo. O y já está antes da igualdade, ele também fica positivo. Esse 11 vem para antes da igualdade, ele vai trocar o sinal, fica menos 11. E é igual a zero. Pronto, aqui está a equação geral da reta que passa por esses dois pontos. Eis a resposta. Resposta da segunda questão. Vamos para a terceira. A terceira, ele pede a equação reduzida da reta que passa por esses dois pontos. Procedimento semelhante ao que a gente fez na questão anterior, só que aqui eu vou representar na forma reduzida apenas. Primeiro eu encontro o coeficiente angular. Vou pegar o y2, que é o menos 9, menos o y1, que é 0. O x2 vai ser o 0, menos da forma. E o x1 é menos 3. O coeficiente angular vai ser igual a menos 9 menos 0 vai dar menos 9. Esse menos multiplicado pelo menos vai dar mais, fica 3. Menos 9 dividido por 3 vai dar menos 3. Encontramos o coeficiente angular, agora eu vou encontrar o coeficiente linear. Como esses pontos pertencem à equação da reta, então eu vou colocar aqui a forma reduzida da reta, que é o mx mais o n. Eu vou substituir um desses dois pontos. Eu vou pegar o primeiro, o menos 3 e 0, e o coeficiente angular eu vou trocar por menos 3, que foi o que a gente acabou de encontrar. Vamos fazer essa substituição para encontrar o valor do n. No lugar do y eu vou escrever o 0, no lugar do m eu vou escrever o menos 3, no lugar do x eu vou escrever o menos 3, mais o n. Multiplicando menos 3 vezes menos 3, menos vezes o menos vai dar mais, 3 vezes 3, 9. Mais o n. Agora eu vou pegar 9 mais o n igual a 0. Sendo assim, o n vai ser igual a menos 9. Vou passar para o segundo membro, vai trocar o sinal. Então, eu encontrei o valor do coeficiente angular, que é menos 3, e o coeficiente linear, que é menos 9. Agora eu vou encontrar a equação reduzida da reta que passa por esses dois pontos. No lugar do m eu escrevo menos 3, fica menos 3x. E no lugar do n eu escrevo menos 9. Então, a equação reduzida da reta que passa por esses dois pontos é menos 3x e menos 9. Aí a resposta da terceira questão. Vamos para a quarta questão. A quarta questão, ele fornece a inclinação da reta. Então, neste caso, para encontrar o coeficiente angular, eu vou calcular a tangente da inclinação da reta. Neste caso, a tangente de 30 graus. E a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Encontrei o coeficiente angular, agora eu vou encontrar o coeficiente linear, substituindo naquela forma. Y é igual a mx mais o n, que é a forma reduzida, né, da equação da reta.
Fazendo a substituição desse ponto aqui, ó, vou pegar esse ponto que tem coordenada 0 para o x e menos 2 para o y. Vou substituir aqui, ó. No lugar deste y, eu escrevo menos 2. No lugar do m, eu vou escrever o raiz de 3 sobre 3, que é o coeficiente angular. No lugar do x, eu vou escrever o 0, de acordo com a coordenada. Se eu multiplicar qualquer coisa por 0, vai dar 0. Então, vai sobrar só o n, né? Se menos 2 é igual a n, então o n é igual a menos 2. Pronto, ó, tem o coeficiente angular e o coeficiente linear. Agora eu vou representar a equação da reta. Vai ficar o coeficiente angular, que é raiz de 3 sobre 3, x, e o linear é menos 2. Aqui está a equação reduzida da reta que está representada neste plano cartesiano. Reta S. Resposta da quarta questão. Vamos para a quinta. Determine a equação reduzida da reta que passa pelo ponto 2 e menos 2 e tem coeficiente angular igual a 3. Ora, eu já tenho o coeficiente angular, o m, que é igual a 3. E esse ponto pertence à reta. Então, você vai colocar aqui a equação na forma reduzida, que é mx mais o n. Vou encontrar o valor do n aqui agora. Vou substituir nessa equação esse ponto de coordenada 2 e menos 2. No lugar do y eu escrevo menos 2, no lugar do x eu escrevo 2. O m, ele já fornece, é 3, né, que é o coeficiente angular. Vou multiplicar pelo valor do x, que é 2. Mais o n. Vai ficar menos 2 igual a 6 mais o n. Como eu quero encontrar o n, eu vou pegar o 6 mais o n e trazer para o outro lado da igualdade. Igual a menos 2. Agora eu vou pegar esse 6 e passar para o outro lado. Vai ficar menos 2. Esse 6 vai para o outro lado, vai ficar menos 6. Menos 2, menos 6, sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal. Então, vai dar menos 8. Pronto, agora eu vou representar a minha equação na forma reduzida. Coeficiente angular 3, vai ficar 3x menos o 8. Aqui está a equação da reta que passa por este ponto e tem coeficiente angular igual a 3. Vamos para a sexta questão. Represente graficamente a equação a seguir. Para me representar graficamente uma equação que representa uma função do primeiro grau, basta eu encontrar onde que a reta vai cortar o eixo x e onde vai cortar o eixo y. Primeiro vamos encontrar onde que ela vai cortar o eixo x. Para isso, eu tenho que substituir o y por 0. Ela vai cortar o eixo x quando o y for igual a 0. Logo, vamos ter 2x menos o 0 menos o 6. Vou passar esse 6 para o outro lado, vai ficar 2x igual a 6 positivo. Logo, x vai ser igual a 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Isso quer dizer que a reta vai cortar o eixo x no ponto 3. Agora, vamos encontrar onde que ela vai cortar o eixo y. Ela vai cortar o eixo y quando o x assumir valor igual a 0. Logo, vamos ter 2 vezes o 0, que é o valor do x, menos o y, menos o 6 igual a 0. Que vai dar 0, vai ficar menos y igual, 6 vai para o outro lado, fica 6 positivo. Vamos multiplicar por menos 1, o y é igual a menos 6. Isso quer dizer que a reta vai cortar o eixo x no 3 positivo e vai cortar o eixo y no menos 6. Deixa eu fazer a reta aqui. Opa, essa reta aqui está muito torta. Deixa eu tentar melhorar ela. Pronto, aqui eu tenho os valores do x e aqui eu tenho os valores do y. Então, vou marcar aqui o ponto 3, vai cortar o eixo x bem no 3, e vai cortar o eixo y bem no menos 6.
Então, a reta que vai representar essa função aí graficamente é a reta que passa por esses dois pontos aqui. Aí está a representação gráfica desta equação na forma geral. Vai ser a reta que passa por esses dois pontos. Resposta da sexta. Sétima questão. Sétima questão pede para você determinar o valor do A e do B, ou seja, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Ora, aqui nós temos que o coeficiente linear é onde a reta corta o eixo Y. Dessa forma, o B vai ser igual a 2. Vai ser onde a reta corta o eixo Y. O B é igual a 2 e vamos encontrar o valor do A. O A vai ser o coeficiente angular. E o coeficiente angular vai ser o y2 menos o y1 sobre o x2 menos o x1. Aí você vai pegar essas coordenadas aqui, ó. Essa primeira coordenada aqui é menos 3 para o x e 0 para o y. Essa outra coordenada aqui vai ser 0 para o x e 2 para o y. Então, eu tenho essas duas coordenadas. Substituindo na forma para encontrar o valor do A. A é igual, eu vou dizer que o y2 é esse daqui. Então, vou botar y2 é 2 menos o y1 que é 0. O x2 é 0 menos, aí abre parênteses, menos este 3. Dois menos 0 vai dar 2. Menos vezes o menos dá mais, então vai sobrar só o 3. Isso quer dizer que o coeficiente angular aqui é 2 sobre 3 e o linear vai ser igual a 2. Eis a resposta. Ele pede só o valor do A e o valor do B. Assim, o coeficiente angular é 2 sobre 3 e o linear vai ser igual a 2. Para a próxima. Oitava questão. Essa questão pede para você identificar o gráfico que melhor representa a reta da equação 2x menos 5. Aqui você vai analisar o coeficiente angular e o linear. Primeira coisa que você pode concluir ou deduzir dessa função aqui, dessa equação, é que esse valor aqui é positivo. Então, se ele é positivo, então a função é crescente. Logo, você vai desconsiderar aí o item B, o item A e o item C, pois aqui no B, no A e no C, temos representação de função decrescente. Assim, a única alternativa correta deve ser o item D. E outro detalhe, como o coeficiente linear é menos 5, isso quer dizer que a reta vai cortar o eixo Y no menos 5. Portanto, a alternativa correta, alternativa D. Outra questão aqui, para você analisar o coeficiente angular e o linear da função. Ele fala que o coeficiente angular é o P e o linear é o Q. Outra informação fornecida, ele diz que o coeficiente angular é maior do que 0 e o linear é menor do que 0. Se o coeficiente angular é maior do que 0, a função é crescente, pessoal. A função é crescente. Então, a função crescente eu só tenho no item A e no item B. Outro detalhe, se a função tem coeficiente linear menor do que 0, é porque ela vai cortar o eixo Y abaixo do 0. Então, a alternativa correta, o item A. Vamos para a próxima. 10ª questão. Pede para você observar o gráfico abaixo e qual a representação algébrica da função que está representada no gráfico. Então, você vai ter que considerar esse ponto aqui como ponto 0 e 2, que é onde ela vai cortar o eixo Y. E onde ela vai cortar o eixo X vai ser no menos 3 para o X e 0 para o Y. Aí eu vou utilizar a fórmula lá, coeficiente angular. Primeiro, vai ser o Y2, que é 2, menos o Y1, que é 0.
O x2 é 0, menos da forma, menos o x1, que é menos 3. Realizando as operações, vamos obter aqui 2 sobre 3 como coeficiente angular. Substituindo, eu vou pegar esse ponto aqui, que eu considero mais fácil, na forma reduzida, que é o mx mais o n. No lugar do y, eu vou escrever o número 2. No lugar do m, eu escrevo 2 sobre 3, que é o coeficiente angular, multiplicado pelo valor do x, que é 0. Mais o n. Isso aqui vai dar 2, aqui vai dar 0, vai ficar igual a n. Logo, n é igual a 2 positivo. Se eu tenho o coeficiente angular e tenho o coeficiente linear, então eu posso representar a equação da reta, que vai ser 2 terços de x mais o 2, que é o termo independente. Aqui está a representação algébrica da função que está representada neste gráfico. Vamos para a questão 11. Dada a reta R de equação 2x menos o y menos 4 igual a 0, verifique se o ponto 3 e 2, o ponto de coordenada 3 e 2 pertence à reta. Para verificar se o ponto pertence à reta, você faz a substituição. Se obedecer à igualdade, eu vou substituir aqui o y por 2 e vou encontrar o valor do x. Quando o y for igual a 2, o x tem que ser igual a 3. Vamos ver se isso acontece. Então, vai ficar 2x. No lugar do y, eu vou escrever o menos 2, menos 4 igual a 0. Menos 2, menos 4, sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal. Vai dar menos 6. Por passar esse menos 6 para o outro lado, ele vai ficar 6 positivo. X é igual a 6 dividido por 2. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. É verdade, quando o y for igual a 2, o x deve ser igual a 3. Verdade. Então, se isso daqui é verdade, então esse ponto pertence à reta. Vamos para a questão 12. Questão 12 pedia apenas para você representar uma função que representava aí a situação descrita acima. A situação falava assim, ó, em certa cidade, a tarifa de táxi é um valor fixo de R$5, mais R$ 2,20 por quilômetros rodados. Qual a função que representa o preço em reais e X a quantidade de quilômetros rodados? Então, o preço vai ser igual ao valor fixo, que no caso seria R$5, mais 2,20 multiplicado pela quantidade de quilômetros rodados. No caso, que a quantidade de quilômetros seria o x. Então, a função que representava era isso daqui, ó. Poderia escrever assim, né? P de x é igual, colocando em ordem, primeiro o coeficiente angular, depois o linear. Poderia escrever desse jeitão aqui. Também representa a função que relaciona o preço P com a quantidade de quilômetros rodados X. Eis a resposta. Questão 13. Questão 13 fornecia aqui essa expressão e dizia que o f de menos 2 era igual a 1. Aí ele pedia qual a equação da reta que representa a função. Então, aqui você tem que entender o seguinte, ó. Ele está falando aqui que quando o x for igual a menos 2, o y é igual a 1. E aqui ele possui o coeficiente linear. Então, você pode representar essa função aqui desta forma. O y é igual, são os valores assumidos pela função, a mx mais o 5. Aí, para encontrar o valor do m, eu vou substituir esses valores, já que esse ponto pertence a essa função. No lugar do y, eu escrevo 1. O m é o que eu vou encontrar. No lugar do x, você escreve o menos 2 e repete o mais 5. Repete 1. Ora, m multiplicado por menos 2 vai dar menos 2m. Mais o 5. Como eu quero encontrar o valor do m, eu vou trazer ele para antes da igualdade. Vai ficar 2m positivo.
esse 5 permanece com o mesmo sinal. Agora, esse 1 vem para o segundo membro, vai ficar negativo. Logo, 2m é igual a 5 menos 1, que vai dar 4. M é igual a 4 sobre 2. 4 sobre 2 vai dar 2. Pronto, encontrei o coeficiente angular, agora tem como eu encontrar a equação da reta. A função vai ser igual, f de x é igual ao coeficiente angular, que é 2, x, né? E repete o coeficiente linear, que é 5. Aqui está a função f que ele pede na questão 3. Eis a resposta, pessoal. Vamos para a questão número 14. Qual o ponto de interseção das retas de equações? Para encontrar o ponto de interseção entre essas duas retas, você vai ter que montar um sistema. Você monta um sistema, aí você pode utilizar o método da substituição, o método da soma. Eu vou utilizar o método do V do vai e volta, que é mais prático e rápido, né? Aí você pode utilizar aquele que você preferir. Só colocar aqui na forma de sistema, né? Primeiro o x e o y, igual ao termo independente. Aí, para me resolver utilizando o V do vai e volta, eu vou escrever um V aqui, do vai, e o V do volta. Aí você faz um quadradinho. O quadradinho não está muito bonito, mas isso aqui é um quadradinho, é para ser, né? Vou dividir esse quadradinho em duas partes, boto um menos aqui e um menos aqui. Aí você vai multiplicar só os números, os coeficientes. O coeficiente aqui é 1 e você vai multiplicar por este 4. Uma vez o 4 é 4. Está descendo, você escreve aqui embaixo. Agora subindo. 4 vezes o 12 vai dar 48. Está subindo, você põe aqui em cima. Agora você vai voltar. Ó. Você vê, agora volta. 40 vezes o 1 que está aqui na frente desse y vai dar 40. Está subindo, você coloca em cima. Uma vez o 2 é 2. Está descendo, você coloca aqui embaixo. Agora você vai realizar essas operações. 48 menos 40 dá 8. 4 menos o 2 vai dar 2. Quanto que é 8 dividido por 2? 4. Sempre esse primeiro valor que você encontra aqui vai ser o valor da primeira letra, no caso aqui o valor do x. Isso quer dizer que o x é igual a 4. Se eu encontrei o x igual a 4 e eu sei que o x mais o y é igual a 12, então eu vou encontrar o valor do y aqui agora. Eu vou substituir esse x por 4, vai ficar y igual a 12, né? Esse 4 vai para o outro lado, vai ficar menos 4. Então, fica 12 menos 4. Y é igual a 8. 12 menos 4, 8. Isso quer dizer que o ponto de interseção entre essas duas retas vai ser o ponto 4 para o x e 8 para o y. O ponto 4 e 8. Aqui está a solução da questão 14. Questão 15. Qual a posição relativa entre as retas, pessoal? Você deveria identificar a posição relativa entre as retas. Então, eu tenho duas situações, né? Eu posso ter retas paralelas e retas concorrentes. Se elas são retas paralelas, então o coeficiente da primeira equação deve ser igual ao coeficiente angular da segunda. E se elas forem concorrentes, elas podem ser perpendiculares ou não. Se elas forem perpendiculares, então, o produto do coeficiente angular da primeira, multiplicado pelo coeficiente angular da segunda, tem que ser igual a menos 2. Então, vamos identificar aqui o coeficiente angular da primeira equação. O coeficiente angular, pessoal, fica na frente do x. Nesse caso aqui dessa primeira equação, o coeficiente angular aqui é igual a 1. E na segunda é igual a menos 1. Então, se o coeficiente angular da primeira é diferente do coeficiente angular da segunda, eu já sei que elas não são paralelas. Se elas não são paralelas, elas são concorrentes. Sendo concorrentes, elas podem ser perpendiculares ou não. Então, vamos botar aqui para ver se dá certo. Se eu multiplicar o 1 pelo menos 1, vai ser igual a menos 1? Isso é verdade? É sim, né? 1 vezes o menos 1 é menos 1.
e o menos 1 é igual a menos 1. Isso é verdade. Logo, essas retas são concorrentes e perpendiculares. São perpendiculares. Eis a resposta da 15. A 16. Determinar a equação da reta paralela à reta y igual a 2x mais 1 e que contém o ponto 2 e 5. Se a reta é paralela a essa daqui, isso quer dizer que o coeficiente angular dela é igual a 2, pois ela possui o mesmo coeficiente angular dessa daqui, já que elas são paralelas, né? E esse ponto pertence à reta. Então, eu vou pegar aquela forma reduzida, que é y igual a mx mais o n. No lugar desse y, eu vou escrever o número 5. No lugar do m, eu escrevo o número 2, que é o coeficiente angular, igualzinho essa daqui, né? Multiplicado pelo valor do x, que é 2, mais o n. Logo, vamos ter 5 mais 4 mais o n. Trazendo 4 mais o n para o primeiro membro e o 5 para o segundo. Vou passar este 5 para o outro lado. Perdão, o 4, né? Vai ficar 5 menos o 4. Logo, o n vai ser igual a 1. Se o n é igual a 1 e o coeficiente angular é igual a 2, então a equação da reta que passa por esse ponto e tem o mesmo coeficiente angular dessa reta que fornece no problema vai ser 2x e o coeficiente angular é igual a 1. Logo, as retas são coincidentes, ou seja, esse ponto pertence a esta reta aqui também. São retas coincidentes. Eis a resposta. Vamos para 17. Dado o ponto B com coordenadas 3 e 1 e reta S, 3x mais 4y menos 5 igual a 0. Determine a distância entre eles, que pede para você determinar a distância entre o ponto e a reta. A forma é essa daqui, D é igual ao AX mais o BY mais o C. Tudo isso dividido pela raiz quadrada do A ao quadrado mais o B ao quadrado. Então, vamos fazer a substituição. Aqui vamos identificar o valor do A, do B e do C, ó, a partir da reta. O valor do A aqui vai ser igual a 3. O valor do B vai ser igual a 4. E o valor do C vai ser igual a menos 5. E o X vai ser o 3 e o Y vai ser 1. Fazendo a troca das letras pelos números. O A é igual a 3, então vai ficar 3 vezes o X, que é 3 também, né? Mais o B, que é 4, eu vou multiplicar pelo valor do Y, que é 1. E o C é igual a menos 5. Então, você já bota logo aqui o menos 5. Sobre raiz quadrada do A ao quadrado, no caso 3 ao quadrado, e B ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Resolvendo as operações. 3 vezes 3 vai dar 9. O 4 vezes 1 vai dar 4, menos 5. Tudo isso dentro do módulo. Raiz quadrada, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado, 16. Então, vai ficar o 9 mais o 16. Realizando as operações dentro do módulo, vai ficar 9 mais o 4 vai dar 13, 13 menos o 5 vai dar 8. 8 é positivo, então sai de dentro do módulo positivo. E embaixo vai ficar o 9 mais o 16, que vai dar 25. A raiz quadrada do 25 é 5, então vai ficar 8 sobre 5. Eis a resposta. A distância entre o ponto 3 e 2 e 1 e a reta S vai ser 8 sobre 5. Eis a resposta. Vamos para a questão 18. Nessa questão, eu pedi para você identificar a expressão que permite encontrar o resultado fornecido aqui nesta tabela. Ele fala que os resultados ditos por Carlos são os valores do X. E os resultados encontrados por Ricardo são os valores do Y. Então, quando X for igual a 1, o Y é igual a menos 3.
Quando x for igual a 2, pessoal, o y tem que ser igual a menos 1. Então, vamos verificar, dentre esse problema aqui, qual que vai dar certo. Ora, se você substituir o x por 1 aqui, vai dar 1. Então, essa daqui é falso. Se você substituir o x por 1 aqui, vai dar 3 positivo. Então, isso daqui é falso. Se você substituir 1 aqui, vai ficar 1 mais 2, 3. Falso também. Se você substituir 1 aqui, vai ficar 1 menos o 4, vai dar menos 3, tá certo. Se você substituir o 2, vai ficar 2 menos o 4, vai dar menos 2. Tem que dar menos 1, então isso aqui é falso também. Sendo assim, a resposta correta vai ser o item E. Vamos substituir os números para você perceber como vai dar certo. Se eu escrever o 1 aqui no lugar do x, vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 menos o 5 vai dar menos 3. Se eu escrever o 2, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 menos o 5 vai dar menos 1, é correto. Se eu colocar o 3, vai ficar 2 vezes o 3, 6. 6 menos 5 vai dar 1. Está correto. Então, a resposta realmente é o item E. Vamos para a penúltima questão. Essa questão dava o gráfico, né? Ele fornecia também a inclinação da reta, dava 2 pontos. Eu posso utilizar essa coordenada ou essa daqui. Eu vou pegar essa de baixo, que o valor do x é 0 e o valor do y vai ser menos 2. Eu vou substituir aqui. Primeiro eu vou encontrar o coeficiente angular, que vai ser a tangente do 45, a tangente da inclinação da reta, que é igual a 1. E eu vou substituir agora nessa forma para encontrar o coeficiente linear, que é mx mais o n. Fazendo a substituição, no lugar deste y eu escrevo menos 2, no lugar do m eu escrevo 1, no lugar do x eu escrevo 0, mais o n. Logo, vamos ter menos 2 igual a n. Se o menos 2 é igual a n, então o n é igual a menos 2. Encontrei o coeficiente linear, que é menos 2, e o coeficiente angular, que é 1. Agora eu vou escrever a equação da reta, que vai ser y igual... Precisa botar 1 na frente do x? Não, deixa só o x mesmo. Menos o 2, que é a resposta da questão 19. A equação desta reta que está representada no gráfico. Essa última questão. Isso daqui você tem que considerar a coordenada desses pontos, 4 e 1, e 2 e 3. Aí, primeiro encontrar o coeficiente angular. Eu vou utilizar esse daqui como o primeiro ponto, né? Então, vai ficar o y2 menos o y1, dividido pelo x2 menos o x1, que vai ser igual ao coeficiente angular, né? Fazendo essa substituição, eu vou dizer que o y2 é o 3, né? Vou dizer que isso daqui é o y2, esse daqui é o x2, esse aqui é o x1 e esse aqui é o y1. Então, vai ficar o y2, que é 3, menos 1, que é o y1. O x2 vai ser o 2, menos o x1, que é o 4. 3 menos 1 vai dar 2. 2 menos o 4 vai dar menos 2. Belezinha? Agora eu vou dividir, ó. Esse 2 por menos 2 vai dar menos 1. Encontrei o coeficiente angular, que é menos 1, agora eu vou encontrar o coeficiente linear. O coeficiente linear, eu vou utilizar aquela forma reduzida, né? O y é igual ao mx mais o n. E eu vou substituir um desses dois pontos aqui. Fazendo a substituição, vou pegar esse ponto 4 e 1, ver se é mais fácil. No lugar do y eu vou colocar 1, no lugar do m eu escrevo menos 1, no lugar do x eu escrevo o número 4, mais o n. 1 é igual a menos 4 mais o n. Trazendo menos 4 mais o n para o primeiro membro, igual a 1. N é igual a 1, 4 vai para o outro lado, fica mais 4. Logo, n é igual a 5. Encontrei o valor do m, que é menos 1, e o valor do n, que é 5.
Agora eu vou encontrar a equação da reta. E vai ficar y igual a menos x mais 5. Aqui está a equação na forma reduzida. Eis a resposta, pessoal. E aqui finalizamos essa resolução da prova. Espero que vocês tenham entendido e não venham a cometer erros que vocês cometeram na resolução dessas questões. Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal.